Fala berrecas, tudo bem? Agora entraremos nas vias de fato da análise do comportamento. E hoje vamos fazer uma breve introdução sobre a análise funcional. Não é isso, Lucas? Isso aí, Luciano. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para a gente conseguir ter mais visualizações no canal e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Manda aquele reforçador positivo lá. Venha! Só se inscrever e deixar o joinha. Então, como o próprio nome do vídeo sugere, uma introdução à análise funcional aí dos comportamentos, não podemos deixar de falar da contingência de três termos, ou tríplice contingência, como é conhecida aí, né, Luciano? É isso aí. E é engraçado falar sobre tríplice contingência de três termos, né? A psicologia tem um quê da numerologia aí, com o número 3, né? A psicanálise tem lá suas três instâncias, id, ego e superego, que regem o comportamento. A psicologia comportamental tem os três termos aí, né, que você vai falar. Exatamente. Isso aí. Então, falando da tríplice contingência, nós temos três termos para serem analisados aí, Luciano, que são os estímulos antecedentes, a resposta e os estímulos consequentes. Isso significa que nós iremos analisar em quais circunstâncias os comportamentos ocorrem e quais suas consequências. Agora a gente quebra o roteiro e vem, quebra essa, como diz aí, a quarta parede. E agora a gente vai fazer um bate-papo bem de boa aqui. Eu acho que quando a gente fala de análise do comportamento, é importante a gente entender esses três termos, né, que você falou anteriormente. Então, o primeiro deles é o estímulo, né, que nada mais é do que o ambiente em si, tudo o que está à volta daquele que se comporta, por assim dizer. O ambiente, sejam objetos, sejam pessoas. Aí o que vai diferenciar nesse caso é se é um ambiente não social, que é no caso dos objetos, se é um interruptor de luz, por exemplo, ou um ambiente social, né, que é a interação aqui. E aí o que gera dessa interação, né, a gente pode chamar de consequência, né, que aí ela tem todo um contexto que futuramente a gente vai falar, da questão reforçadora ou não reforçadora, né? Então a gente tem esses três termos interagindo aí, né? Para fazer essa análise, a gente precisa entender como que funciona esses três termos, por assim dizer. Você tem algum exemplo clínico da sua prática clínica? Então, é legal falar de prática clínica, porque às vezes, eventualmente, eu preciso explicar isso para os meus clientes, como que funciona, como que a análise do comportamento, né, como eu, psicólogo, analista do comportamento, consigo fazer essa análise do que ele está me contando ali, como que eu interpreto isso, né, porque ele normalmente vem viciado de algumas outras abordagens, tal, de algumas outras questões mais mentalistas, por assim dizer, né? E aí eu tento explicar para ele que, por exemplo, quando a gente está aqui no ambiente clínico, ele está ali falando para mim, a fala dele, em algum momento, nós, tanto eu quanto ele, somos estímulo ou resposta para ele. E essa interação gera uma consequência. Então, quando ele está falando, eu estou prestando atenção. Então, consequente. Isso. Então, assim, é a minha resposta ali, né? Prestar atenção para ele. E se eu continuo prestando atenção no que ele está falando, isso reforça, isso gera uma consequência dele continuar falando, né? Gera uma consequência boa e faz com que ele continue falando. Mais ou menos isso. Acho que eu tento explicar bem dessa forma, né? Então, enquanto ele fala, eu presto atenção, ele tá... a minha resposta de prestar atenção é uma resposta minha, né? Mas o falar dele é também um estímulo para mim, né? Certo, que eu preste atenção, né? Então eu sou estímulo para ele é estímulo para mim, eu respondo ao estímulo dele, ele responde ao meu estímulo. Basicamente assim, né? Tento explicar isso de uma forma mais clean, né? Normalmente as pessoas não estão muito apropriadas desses termos e as pessoas têm até uma certa resistência quando a gente fala de reforçamento e tudo mais. Então, mas eu digo sempre isso, deixo sempre bem claro que o meu prestar atenção reforça o comportamento de falar dele. Então, é uma consequência reforçadora para esse falar dele. A minha presença é um estímulo, o meu prestar atenção é uma consequência. Exato. A sua presença vai ser um estímulo antecedente para o comportamento dele de falar. E a sua atenção é um consequente para ele continuar falando, Exatamente. Né? Então, pessoal, a gente está falando assim, às vezes pode parecer complicado, mas é bem simples se você entender. Sim. É só você entender que seu comportamento de falar produz consequências. Essas consequências podem ser antecedentes para outros comportamentos, aí, enfim. Isso. E isso que é o bacana da psicologia comportamental, né? E por isso que não tem como você generalizar uma coisa também. Sim, cada caso é um caso, cada comportamento vai ser diferente, mesmo que as consequências sejam parecidas,
serão um contexto totalmente diferente. A história de aprendizagem da pessoa é diferente, a forma dela de fazer as coisas é diferente, então por isso que a análise funcional é tão importante, né? É interessante. E eu acho que um outro exemplo que eu sempre coloco da questão clínica também é assim, às vezes a pessoa está resistente em vir à terapia porque ela já teve outras experiências diferentes e tal, e não, nada demais, nada específico de uma abordagem, nada disso. Mas assim, eu deixo claro para a pessoa, eventualmente a pessoa chega aqui, ela vê o sofá que tem aqui, ela me vê barbudo, tal, ou qualquer outra coisa assim, qualquer outro estímulo que tenha no ambiente, e esse estímulo remete a alguma vivência dela que gera um desconforto, tal, e aí ela não vai se sentir confortável, não vai trazer boas consequências para ela. Então pode ser que ela deixe de vir, não se sinta à vontade em fazer terapia comigo em função disso. Então eu deixo isso muito claro também no início da terapia, eventualmente. E é legal você falar nesse ponto, porque aqui a gente entra em outra questão, o condicionamento. E a gente já falou disso no canal também, então se você não assistiu ainda, procura aí nos outros vídeos a questão do condicionamento respondente, que é a relação de estímulo-resposta, né? Que um estímulo elicia uma resposta. Eu acho que é bacana ter gente falar dessa diferença, né? Desse eliciar e do tríplice contingência. Exatamente. Eu vou falar então do eliciar, você fala o comportamento operante. Beleza. Tranquilo. Comportamento respondente, pessoal, é estímulo-resposta. Por exemplo, um comportamento reflexo. O médico vem e bate com o martelinho no meu joelho. O meu reflexo vai ser o responder de levantar a perna. De forma bem sucinta é isso, tá? Não é só isso, simplesmente. Mas, por exemplo, bate algo no meu olho. Eu tenho a resposta de piscar, estímulo-resposta, comportamento respondente. E nessa questão da análise funcional, nós temos também o comportamento operante. Os dois ocorrem simultaneamente aí muitas vezes, né? Exatamente. Mas às vezes a gente pode... Tem diversas situações, né? Você falou do piscar, eventualmente a luz, ela faz com que a minha pupila dilate ou contraia e tal, dependendo da intensidade da luz. E aí a gente tem também a questão de... o condicionamento respondente, né? Então eu vou responder a algum estímulo ambiental, né? E eu tenho um histórico de condicionamento daquela resposta. Então, se eu me sento nessa poltrona dessa forma, foi porque eu me senti à vontade durante o meu desenvolvimento, e isso foi reforçador para manter essa postura, esse sentar dessa forma. A forma com que eu interajo, a forma com que eu falo, eventualmente, se eu falo mais alto ou mais baixo, isso foi condicionado durante a minha vida. Houve essa contingência, né? Um estímulo, alguém falando, olha, você está falando alto demais, você está falando baixo demais, isso foi me reforçando e foi me condicionando a falar num tom adequado. Né? Condicionamento operante. Isso, um condicionamento operante. Então existe essa reação e existe uma consequência que faz com que esse comportamento ele continue ou não, né? Certo. Não é simplesmente uma resposta natural, orgânica, teoricamente, por assim dizer. Isso aí. Para um próximo vídeo, agora que a gente já falou dessa questão da contingência de 3 termos, acho que seria bacana a gente falar dos estímulos discriminativos e estímulos delta, né? Exatamente, porque eu acho que para uma análise funcional, fazer uma análise funcional sem falar de estímulos discriminativos e estímulos delta, não dá para fazer, né? Porque exatamente. Até no ambiente clínico a gente leva em consideração quais foram esses estímulos que foram discriminados para a pessoa reagir daquela maneira. Exato. Né? Isso é bacana, mas a gente vai falar isso no próximo vídeo. Então, se você está em dúvida, não fique preocupado que no próximo vídeo falaremos de estímulos discriminativos e estímulos delta. É isso aí, beleza? Eu acho que por hoje tá bom, né? Por hoje tá tranquilo. É isso aí. Curtiu o vídeo, deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, aquele amigo que tem dúvida ainda do que é a tríplice contingência. Nossa, esse termo, fica até bonito falar tríplice contingência. Contingências de 3 termos. É assustador, não é? Quando a porra. gente estuda lá, nossa, mas o que é isso? Eventualmente cai na prova, aí você fica naquela dúvida, o que é uma contingência de 3? E é simples, relativamente simples. Resumidamente, então, estímulo antecedente Resposta, e consequência. que pode ser reforçador ou não, tá? Punição ou não. E a gente entra nesses termos de uma forma mais abrangente nos próximos vídeos. Ok? Então até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. É isso aí, muito obrigado. Até mais.